Ele era um evangelista muito dedicado, temente a Deus, e tinha uma unção toda especial para pregar o evangelho. Mas ele não tinha uma igreja fixa. Ele pregava de igreja em igreja, em várias denominações. E as igrejas por onde ele pregava sempre custeavam as despesas de viagem e lhe davam uma oferta especial para o seu sustento. E num dia em que esse evangelista chegou em casa, a esposa lhe disse: "Como é que foi a reunião?" Ele disse: "Mulher, uma bênção. Eu preguei numa igreja humilde, mas você tem que ver quantas pessoas receberam Jesus como único Salvador. Foi emocionante." E a esposa perguntou: "E quanto eles te deram?" E ele disse: "Eles me deram R$500. E cadê o dinheiro?" Aí ele ficou sem graça. A mulher olhou para ele e disse: "Já sei. Você devolveu de novo o dinheiro." E ele falou: "Sabe o que é, querida? A igreja lá é muito humilde. E os filhos do pastor estão assim, com umas roupinhas tão simples. Eu sei que a gente também precisa, mas eu achei que ele estava precisando mais. Então eu devolvi o dinheiro lá na igreja." E a sua esposa, que era uma mulher de Deus, disse: "Está bem, querido, se Deus mandou você fazer isso, amém." E ele dizia para a esposa: "Mulher, não se preocupe, Deus sempre vai cuidar da gente." E eles tinham um único filho, um menino de 10 anos. E aquele menino viu esta cena se repetir várias vezes. O seu pai, quando pregava em alguma igreja, em algum lugar, geralmente devolvia o dinheiro que recebia. E quase nunca o seu pai trazia o dinheiro para casa. Mas também nada faltava. Viviam modestamente, com simplicidade, mas não passavam necessidade. Porém, aconteceu um dia em que aquele evangelista estava muito preocupado juntamente com a sua esposa. E ele disse: "Mulher, chame o nosso filhinho, vamos entrar no quarto e vamos orar." E a esposa chamou o filhinho e se trancaram os três no quarto. E aquele evangelista começou a orar, dizendo mais ou menos assim: "Ó Senhor Deus, Deus Todo-Poderoso, Deus bendito, Deus amado, o Senhor é o nosso Pai. E o Senhor prometeu nos sustentar na Tua obra. E se nós fôssemos fiéis contigo, o Senhor cuidaria de cada um de nós na dificuldade. Agora, Senhor, Tu és testemunha que nós temos procurado viver com generosidade, fazendo a Tua obra com dedicação, mas estamos numa situação difícil agora, necessitando da Sua ajuda. Por favor, Senhor, nos socorra agora, em nome de Jesus." E o menino, que estava ouvindo a oração do pai, ficou preocupado. E ele pensou: "E agora? Será que Deus ouviu a oração do meu pai? Será que Deus vai fazer um milagre? Eu quero ver se Deus existe mesmo." E aquele menino, surpreso, 3 dias depois, viu chegar uma carta para o seu pai. E quando ele entregou a carta ao seu pai e o evangelista abriu, tinha dentro daquele envelope um cheque de R$1.200 ao portador. Alguém havia mandado aquele dinheiro. E o menino pensou: "Puxa, Deus cuida da gente mesmo, hein? Deus responde." E o menino viu aquilo acontecer não apenas uma vez, mas
várias e várias vezes. Sempre chegava uma carta, um envelope, uma oferta especial que supria as necessidades da família. Seu pai nunca enriqueceu, nem eles, né, sua mãe e ele, mas também nunca passaram qualquer vergonha ou necessidade. E tudo aquilo contribuiu para fortalecer a fé daquele menino que foi crescendo e se tornou um homem. E quando ele teve que sair de casa para fazer faculdade, ele ficou preocupado e ele pensava: como será que vai ser quando eles envelhecerem? Será que Deus vai tomar conta deles? Meu pai não tem aposentadoria, meu pai não tem nada, é um evangelista. Como é que vai ser na velhice? E aquele filho pensou: eu tenho que me formar, ganhar dinheiro, porque eu vou sustentar o meu pai e a minha mãe. E esse era o seu plano. E este moço agora conta que um dia, quando seu pai já estava com 65 anos de idade, e já não pregava com frequência, e já não tinha uma oferta especial para o sustento, um dia aquele homem estava deitado na sua cama enquanto a sua esposa se trocava, e o moço conta que de repente o seu pai começou a chorar. E a sua esposa, que estava diante do espelho, ao ouvir os suspiros e os lamentos e o choro do seu marido, virou-se para ele e disse: querido, por que você está chorando? E ele respondeu: é que o Senhor falou comigo agora. O Senhor falou com você? Falou, ele me deu uma mensagem a teu respeito. A meu respeito? Disse a mulher. O que foi que o Senhor disse? E ele falou: é estranho, querida, porque eu estava pensando no nosso filho, eu estava pensando na igreja, estava pensando em outras coisas. Eu não estava nem pensando em você, mulher. De repente ouvi a voz do Senhor me dizendo: a sua esposa é minha, eu vou tomar conta dela. Foi isso que o Senhor disse. Eu não sei o que quer dizer. E eles ficaram naquela incógnita. Mas uma semana depois, aquele evangelista sofreu um infarte fulminante e morreu em seguida. Foi aí que o moço pensou: será que Deus, que falou que vai tomar conta da minha mãe, vai cumprir a promessa? E ele viu que a sua mãe foi sustentada durante anos e anos, e inclusive enviava dinheiro para ele terminar a faculdade, que era proveniente de doações de pessoas que mandavam para aquela viúva. E mesmo quando a sua mãe ficou muito velha e doente, antes de partir, precisando gastar muito com remédios, nunca faltou nada. Deus realmente foi fiel, disse o moço, e cumpriu a promessa que fez ao meu pai, tomando conta da sua mulher, até o dia em que a minha mãe também partiu para se encontrar com meu pai. Aquele moço disse: Deus cumpriu tudo o que prometeu. Nada faltou ao meu pai e nada faltou à minha mãe enquanto eles viveram. E eu pude crescer com aquele casal de fé e aprendi coisas tremendas que estou aplicando até hoje na minha vida. Você que está ouvindo essa história verídica, acredite nisso. O Senhor Jesus disse que o nosso Pai Celestial toma conta até dos passarinhos, até dos pardais, e que nenhuma ave do céu morre de fome nem fica desabrigada. O Senhor Jesus disse que Ele toma conta até dos lírios e das flores do campo, e mesmo tendo elas uma vida tão curta, o Senhor Deus, o Pai Celestial, nunca as desampara. E Jesus Cristo disse:
Você não vale mais do que um passarinho? Por que você anda tão preocupada com a sua vida? Você vale mais do que todos os pardais do mundo. Por isso, não se desespere. Coloque o teu sustento nas mãos de Deus. Confie no teu Pai Celestial. Busque em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas as coisas te serão acrescentadas, e nada te faltará, nem agora, nem nunca, porque Deus é fiel. Acabou de acompanhar mais uma inédita ilustração do Reino de Deus contada por João Ribe Palharim, num oferecimento dos Pregadores do Telhado. Saiba mais sobre esse compromisso. Acesse pregadoresdotelhado.org.br. Ou ainda, se quiser adquirir uma cópia em CD com essa e mais outras 4 ilustrações, ligue durante o dia para Bless Press 0 operadora 11 2875 5134. Bless Press, do coração de Deus para o seu coração.